Boa noite, pessoal. Boa noite, Neto. Boa noite. Boa noite, Orlando, Clécio, todos os colegas. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Forte abraço. Boa noite, tudo bom para vocês, rapaz? Para todos os colegas, particularmente os colegas de fora do nosso estado, nossas boas-vindas. E quem vai hoje ser o moderador é o nosso colega José Góes Neto, que é um jovem colega bastante talentoso, um neurologista de futuro, e vai fazer essa moderação de hoje. Neto, pode assumir aí? Olha, vamos esperar um pouquinho, né, pessoal? Tá entrando ainda. Isso. Daqui a pouco a gente dá início. Gostaria de comunicar aos colegas de outros estados que a gente hoje está finalizando um desenho de um projeto de pesquisa sobre epilepsia e acidentes. E a gente espera que consiga fazer um trabalho bastante interessante. Isso também é dentro do espírito do nosso grupo de estudos. Esse trabalho será desenvolvido no Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas. E estamos, na verdade, porque é uma equipe bastante otimista com os resultados que poderão vir. Estou vendo aqui bastante colegas, viu? O Jerônimo aqui, neuropsicólogo. Jerônimo que fica sempre aí escondido, mas é uma pessoa de muito valor e fez comigo a formação em epilepsia lá em Porto Alegre e é um prazer que ele esteja aqui também hoje. Eu vou me recolher um pouco, vou ficar aqui só escutando, porque, como eu falei, o comando da noite hoje está a cargo do Neto e, obviamente, que o convidado principal, que é o Flávio, é que vai dar a conferência, e é uma conferência que é aguardada por todos nós. É interessante, né, Orlando e Clécio, como no grupo de neurologistas está sendo ansiada essa conferência dele. Não, certamente vai ser muito boa. A expectativa, sem dúvida, é grande, Fernando. Foi bem divulgada a palestra dele. A gente está só esperando o Flávio entrar. E vou, inclusive, eu falei com ele ainda ontem e vou ligar, ele daqui a pouco deve responder e a gente vai conversar melhor. E ele deve estar entrando nesses próximos minutinhos. Boa noite, doutor Flávio. Boa noite, Flávio. Flávio, como eu estava falando há pouco, quem vai fazer a moderação dessa nossa atividade de hoje é o Neto, José Góes Neto, que é um colega jovem neurologista. Mas eu queria apenas agradecer você, Flávio, pela sua disponibilidade, dizer que você é um orgulho para o nosso estado, você saiu daqui e, como eu avisei aos colegas, você foi lapidado como um diamante na Unifesp, e para a gente, sim, é um orgulho, mas eu agora vou me recolher e o Neto vai assumir aí os trabalhos, junto com o Flávio. Obrigado. Pode falar. Eu vou aproveitar que essa oportunidade aqui para agradecer o professor Fernando por tudo que ele tem feito assim pela neurologia brasileira, porque
essas reuniões que ele tem organizado, elas têm derrubado muitas barreiras assim de convivência entre grupos de pesquisa, grupos de neurologistas, tem servido como uma oportunidade de educação muito valiosa, e isso reflete nos nossos pacientes. Os pacientes acabam tendo acesso a um cuidado de melhor qualidade. Eu também queria dizer que há uns 10 anos atrás, um pouco menos, eu estava na salinha lá do ambulatório do Hospital Universitário e estava atendendo com o Dr. Fernando. Foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com a neurologia, e eu lembro até que nós atendemos uma paciente com uma epilepsia do lobo occipital. Isso foi um dos estímulos para eu começar a minha caminhada aí pela neurologia. Então, por isso eu também agradeço, Dr. Fernando. Muito obrigado, Flávio. Você é uma prova de que vale a pena a gente se doar e ajudar as pessoas a crescer. E você também é um exemplo para os jovens estudantes daqui de Alagoas e de todos os estados. Obrigado mesmo. Valeu, professor. Bom, boa noite, doutor Flávio. Assim, já está 8 horas e quase 5 minutos, né? E já tem um bom número. Você acha que espera mais e a gente já pode começar? O que é que você acha? Rapaz, eu acho que fica a critério do anfitrião aí, vocês que mandam. Se quiser começar já, a gente começa. Eu acho que a gente já pode começar, né? Acho melhor já ter até um número bom. Só apresentando, né, assim, as formalidades, né? O doutor Fernando já teceu vários elogios para você, já contou um pouquinho que você é daqui, né? Formado aqui na UFAL. Fez residência lá na Universidade Federal de São Paulo e tem doutorado em neurologia pela Unifesp. Atualmente é assistente do ambulatório de neurologia geral e ataxia, cefaleia e comportamento de neurooftalmologia da Unifesp e é professor de neurologia da Faculdade de Medicina do Centro Universitário São Camilo, né? E assim, é uma pessoa que sabe muito sobre essas alterações da motricidade ocular nas demências, que seria a aula que seria dada hoje, que assim, é um tema que é muito interessante, muito, assim, traz muita dúvida para a gente, né, e tô feliz por estar podendo assistir essa aula. E, mais uma vez, assim, obrigado por aceitar o nosso convite, e tenho certeza que vai ser uma aula, assim, fenomenal para agregar conhecimento aqui para a gente. Obrigado, pode começar. Valeu, muito obrigado. Eu vou só organizar aqui. Você está me ouvindo bem, né? Não está com nenhum problema do áudio? Tá perfeito, tá bom o áudio, tá bom. Estão vendo a minha tela? Sim. Bom, então, obrigado pela apresentação, Neto. Essa aula, ela é uma aula bem interessante, na minha opinião, porque muitas vezes a gente, como neurologista, tem dificuldade para dizer qual é o diagnóstico do paciente nas fases iniciais da doença. E isso tem implicações prognósticas, isso tem implicações para a inclusão dos pacientes nos ensaios clínicos. É um objetivo que nós precisamos ter enquanto neurologistas e médicos, fazer o diagnóstico assim que possível. E nas fases iniciais, elas se confundem muito, tem uma sobreposição muito grande dos sinais clínicos, das queixas dos pacientes. Então, a gente precisa otimizar, a gente precisa obter o máximo de informação possível do exame neurológico
para a gente decidir se o paciente tem uma paralisia supranuclear progressiva, se ele tem uma degeneração córtico-basal, se é uma patologia do tipo amiloide, que tipo de doença que essa pessoa tem. Muitas vezes eu vejo que os neurologistas que vêm fazer especialização aqui, ou os residentes, eles fazem um exame neurológico do sistema oculomotor, que é aquele das posições de olhar, tudo, mas às vezes deixam passar sinais sutis, sobre os quais eu vou falar hoje, que podem auxiliar nessa tarefa de fazer o diagnóstico diferencial. Então, o sistema oculomotor é um sistema muito complexo, tem uma característica muito diversificada assim, no sistema nervoso central, e tem uma importância grande da gente estudar esse sistema, porque ele está distribuído muito extensamente pelo sistema nervoso. Ele traz achados muito frequentes na prática clínica. Na maioria das vezes existe um valor topográfico dos achados, e nesses pacientes que têm alterações do sistema oculomotor, muitas vezes a imagem não é suficiente para fazer o diagnóstico daquela lesão. A lesão, às vezes, era tão pequena que ela não aparece no exame de imagem, e às vezes não aparece nem no exame de imagem funcional, em determinadas circunstâncias. Eu vou relembrar vocês dos tipos de movimentos que acontecem, de movimentos oculares que acontecem nos seres humanos e por que eles acontecem. Então, nós temos o reflexo óculo-vestibular. O reflexo óculo-vestibular é um reflexo mais primitivo, um movimento ocular mais primitivo, que está associado com a compensação dos movimentos da cabeça. Então, mesmo nos organismos mais simples, como um peixe, um réptil, eles têm esse reflexo óculo-vestibular ou óculo-cefálico, que é necessário porque quando a criatura, o ser está se movendo, ele consegue compensar, manter a posição do olhar estável, enquanto a cabeça está balançando para cima ou para baixo e de um lado para o outro. A resposta optocinética, ela serve para manter a fóvea numa posição adequada quando existe um movimento grande do campo visual. Então, quando o indivíduo está fixando num estímulo muito grande do campo visual, e esse estímulo se desloca, quer dizer, estimula uma área muito grande da retina, ele estimula esse reflexo, que é a resposta optocinética. Existe o reflexo optocinético que a gente testa no estagmo optocinético, que a gente consegue testar à beira-leito. As sácades são os movimentos rápidos. Então, se você tem um campo de visão, ele tem uma porção que é da acuidade visual central, que tem a melhor acuidade visual, e tem a porção periférica. Então, primeiro você enxerga um estímulo pela periferia do campo de visão, e ele é mal caracterizado, ele é indistinto quando ele está nessa posição, e depois a gente enxerga com a fóvea, a gente redireciona o olhar naquele estímulo e coloca a fóvea ali em cima. Então, a sácade serve justamente para utilizar da melhor forma possível a fóvea, que é essa região tão nobre da retina. A perseguição lenta serve para manter a fóvea estável durante o acompanhamento de objetos que se movem lentamente, e as vergências elas servem para a gente manter a visão tridimensional e conseguir enxergar objetos que estão próximos e objetos que estão longe. A vergência é o único desses movimentos que ele é desconjugado. Quer dizer, quando a pessoa está fazendo a convergência, eles vêm na mesma direção. Quando a divergência, eles vão em direções opostas. E, além disso, nós temos as respostas pupilares, para controlar a quantidade de luz que entra dentro do olho, e a acomodação, que controla a espessura do cristalino. Então, uma coisa muito útil, que eu acho que ajuda bastante para quando a gente está estudando esse assunto, é fazer uma analogia com o sistema motor. Porque a gente, como neurologista, a gente se esmera muito no exame motor, né? A gente sabe que o sistema motor, a motricidade pode estar alterada por um processo local,
por uma doença muscular, por uma doença da junção neuromuscular, dos nervos, dos núcleos desses nervos, uma alteração internuclear, supranuclear ou extrapiramidal. E também na motricidade ocular, você pode dividir dessa forma. Quer dizer, um processo local pode ser um tumor da órbita, um músculo pode ser uma tireoidopatia de Graves, com a orbitopatia, ou pode ser uma miopatia afetando a musculatura ocular extrínseca, pode ser uma miastenia afetando a junção neuromuscular, pode ser uma lesão de nervo oculomotor, de nervo troclear, pode ser uma lesão nuclear, do complexo nuclear desses nervos, pode ser uma lesão do fascículo longitudinal medial, que é uma lesão internuclear, pode ser uma lesão dos centros do tronco cerebral do olhar, que seria uma lesão supranuclear, e pode ser uma lesão extrapiramidal, envolvendo aí o cerebelo e os gânglios da base. Essa aula nós vamos focar nas lesões supranucleares, nas lesões extrapiramidais e nas lesões cerebelares, que são os fenômenos que costumam ocorrer nos pacientes com processos neurodegenerativos, como são as demências. Então, como é que eu vou revisar vocês, relembrar vocês, como é que a gente examina esses pacientes? Qual é a primeira etapa do exame? A gente tem que fazer uma boa ectoscopia. A gente tem que saber qual é a posição que estão as pálpebras desse paciente, saber em que posição que estão as pupilas, onde é que está como é que está a córnea desse paciente, a esclera dele se tem alguma anormalidade, a posição dos olhos na órbita. Então, todas essas coisas nós precisamos avaliar. Esse é um paciente que ilustra bem isso que eu estou dizendo, porque ele é um paciente de 25 anos, masculino, que tinha uma proptose e uma diminuição da acuidade visual do olho direito. Então, só pela ectoscopia a gente já pode suspeitar do diagnóstico desse indivíduo, porque ele tem vasos conjuntivais em saca-rolha. E isso é um achado muito indicativo de uma fístula carótido-cavernosa, especialmente se a pessoa tiver também proptose. Então, sempre fazer uma inspeção atenta. A inspeção atenta, a ectoscopia, ela é muito reveladora para o neurologista que está atento. Nós vamos ter mais exemplos ao longo da aula. A presença de pitose, muitas vezes a gente não sabe dizer precisamente o que é, assim, matematicamente, o que é uma pitose, né? Mas a pitose ela pode ser definida por uma distância entre o ponto luminoso corneano, que é esse ponto aqui, um ponto que se forma no centro da pupila, e a margem palpebral superior. Essa é a distância marginal superior, ela não pode ser menor do que 2 milímetros. E a diferença entre um olho e o outro olho também não pode ser maior do que 2 milímetros. Então, esse é o ponto de corte para você dizer que alguém tem uma pitose. Isso permite que a gente defina as pitoses discretas. Essa é uma situação muito frequente na prática clínica, particularmente em pacientes idosos, que é a descência da aponeurose do músculo elevador da pálpebra. E isso causa uma situação muito particular, que é do paciente ter uma excursão do olhar normal, né, com a abertura normal. Excursão do olhar é você comparar o tamanho da fenda palpebral quando o paciente está olhando para baixo e quando o paciente está olhando para cima. E fazer essa medida. Nesses pacientes, essa medida vai ser normal, não vai ter alteração. Mas eles têm uma alteração aqui, que é uma elevação do sulco palpebral. Então, o sulco palpebral superior é esse sulco aqui, localizado na região da pálpebra superior, e você pode medir o tamanho dele até a margem palpebral superior. Essa distância vai estar aumentada nos pacientes que têm desinserção do músculo elevador da pálpebra, que é uma condição em que a excursão da abertura palpebral vai ser normal. Vamos em frente. Além disso, a gente tem que pesquisar as 9 posições do olhar. Isso é importante para você ter certeza de que a anormalidade que o seu paciente apresenta não é nuclear. Você tem que excluir uma lesão de nervo ou de núcleo desse nervo, para ter certeza de que as alterações oculares são mesmo de natureza supranuclear, ou extrapiramidal ou cerebelar.
Então, a gente vai analisar as 9 posições do olhar. O olhar tem que ser avaliado nessas 9 posições. Posição primária, posição para cima, para baixo, para o lado e as posições para a direita e para a esquerda e para as posições combinadas. E aqui a gente pode identificar uma restrição à movimentação ocular que vai se encaixar ou não num padrão de um nervo oculomotor. Esse teste é interessante, é o teste de Hirschberg. Esse teste ele foi desenvolvido para ser usado em crianças. Mas ele pode muito bem ser aplicado num adulto que está em delírio ou que tem demência e que não é colaborativo, ou em pacientes que têm afasia primária progressiva e não conseguem mais compreender o comando do examinador. Você pode usar o teste de Hirschberg para identificar se ele tem um desvio ocular. Então, quando a gente projeta uma luz no rosto de uma pessoa e pede para a pessoa olhar para a luz, vai se formar esse ponto luminoso aqui no centro, bem no centro da pupila, que se chama ponto luminoso corneano. E se a pessoa tem um desvio ocular, o ponto luminoso corneano vai apresentar uma posição excêntrica em relação ao normal ou em relação ao outro olho. Então, por exemplo, aqui nessa linha A, vocês vão ver um ponto luminoso centrado no olho direito e no olho esquerdo um ponto luminoso que está desviado para fora, indicando que o olho está desviado para dentro, ou seja, uma endotropia. Se o ponto luminoso está desviado para dentro, é uma exotropia. Se ele está desviado para baixo, é uma hipertropia. Se ele está desviado para cima, é uma hipotropia. O teste de Hirschberg ele é mais sensível do que as 9 posições do olhar para identificar desvios oculares discretos, tropias discretas. Muito bem. Agora eu vou falar da parte mais elaborada da movimentação ocular, que são os movimentos oculares do tipo SACAD, perseguição lenta e os outros. A SACAD, ela é testada avaliando a fixação alternante entre 2 pontos. Então, a gente pode colocar o paciente aqui com 2 pontos e uma variação de 30 graus e pedir que ele olhe rapidamente para um ponto e para o outro. Durante esse teste, nós vamos avaliar 4 aspectos, que são a velocidade da SACAD, com que velocidade que a pessoa lança a SACAD para o estímulo de interesse, a latência, que é o tempo que demora para o indivíduo começar a SACAD, a amplitude, que é o tamanho da SACAD, se a SACAD faz a excursão completa ou se ela é pequena, requer várias pequenas SACADs, e a precisão, que é ver se o paciente consegue chegar de forma precisa no estímulo. Então, vamos ver aqui um exemplo de como é que é feito esse teste. Essa é uma paciente normal, ela não tem alteração de SACAD, e vou pedir para vocês observarem o tempo que ela demora para iniciar o movimento. Ela quase não demora nada para começar a SACAD, a velocidade da SACAD dela é normal. E lembrar que a gente tem que testar isso tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Veja aí. Então, ela tem uma boa metria, ela acerta o alvo, ela dirige bem o olhar para o alvo, ela tem uma velocidade normal, ela tem uma latência normal. E a amplitude da SACAD dela é adequada. Então, isso é um exame de uma pessoa normal. Como é que eu vou saber que a SACAD do meu paciente está normal? Qual é o valor de referência para isso? O valor de referência é os 500 mil pacientes que você já examinou na vida. Então, você já examinou pessoas jovens, pessoas que têm queixas, pessoas que não têm queixas, e é assim que a gente vai construindo na nossa cabeça o valor de referência, assim, à beira-leito, né? Claro que em estudo de eye tracking, que a pessoa coloca uma máquina para medir os movimentos oculares, tem esses valores de referência. Mas na beira-leito é pela sua experiência pessoal. Aqui nós temos outro exemplo de uma avaliação da SACADs. Olá, isso é uma coisa importante durante esse teste, é que a gente não precisa fazer com que o paciente faça a excursão completa do olhar. Só 30 graus já é suficiente.
Olha lá, então o examinador está pedindo óleo no meu nariz, óleo na caneta, óleo no meu nariz, óleo na caneta. Enquanto isso, a gente vai avaliando se ela acerta o alvo, se ela tem uma boa metria, se ela tem a velocidade normal, a amplitude normal e a latência, quanto tempo ela demora para iniciar a SACAD. Esse é um exemplo de uma pessoa que tem uma SACAD hipermétrica. Olha lá, quando ele volta, ele tem que fazer uma SACAD corretiva. Vai para um lado, quando volta, precisa fazer uma SACAD corretiva. Então, ele não consegue fixar, a primeira tentativa dele de fixar não é adequada, ele passa do alvo. E aí ele tem que fazer uma pequena SACAD menor corretiva. Então, isso é uma dismetria da SACAD que essa pessoa tem. A perseguição lenta, como eu já falei, você vai utilizar um alvo em movimento e vai avaliar a decomposição do movimento e as intrusões sacádicas. Então, a decomposição do movimento ela é análoga à dissinergia. Dissinergia é aquele teste, aquele aspecto que a gente observa quando o paciente tem uma decomposição do movimento. Quando a gente faz o índice nariz, tem essa decomposição do movimento. Isso também acontece durante a perseguição lenta ou a perseguição suave. E é isso que a gente tenta observar, uma decomposição do movimento, ou o que a gente pode chamar também de perseguição sacádica. Não faz o movimento de forma lenta, mas faz o movimento quebrado em várias pequenas sácades. E o paciente pode ter também intrusões sacádicas, ele faz a perseguição lenta e no meio do movimento ele apresenta sácades intrusivas, que não deveriam ter acontecido. Vamos ver um exemplo aqui de como testar a perseguição lenta. Aqui a gente tem que ter uma coisa em mente de que a velocidade não pode ser muito grande, porque senão você vai induzir o paciente a fazer uma SACAD. Então a velocidade é de mais ou menos uns 30 graus por segundo. Olha aí como é que são as anormalidades desse teste. O paciente está fazendo a perseguição lenta e ele é quebrado em várias pequenas SACADs, olha lá. Tenta fazer a perseguição lenta e ele precisa de quebrar o movimento em SACADs para poder fazer a perseguição. Por isso que esse gráfico está aparecendo esses vários dentinhos aí. Esses dentinhos são as SACADs que estão acontecendo durante a perseguição lenta. As vergências, o teste da vergência, a gente aproxima um objeto enquanto o paciente está fixando o objeto e depois afasta o objeto. Tem que observar a resposta pupilar, a posição das pálpebras e se o paciente tem algum déficit de adução ou de abdução. Os déficits de abdução aparecem quando a gente está tentando olhar para longe e os déficits de adução aparecem quando a gente está tentando olhar para perto. Então, esse teste aqui é das vergências. Muitas vezes, durante o teste das vergências, pode aparecer uma retração palpebral que indica uma lesão da porção dorsal do mesencéfalo. Então, essa é a convergência. Não adianta fazer uma vez só, o ideal é você fazer algumas vezes para ver se aparece algum déficit na convergência. Os movimentos anormais, eles aparecem durante a perseguição lenta e durante a análise do olhar na posição primária. E eles são o nistagmo pode aparecer nas posições excêntricas, tende a aparecer nas posições excêntricas do olhar, e as intrusões que são divididas em square wave jerks, são os espasmos de onda quadrada, oscilações macrosacádicas, o flutter ocular e o opsoclonos. Esses dois primeiros, square wave jerks e oscilações macrosacádicas, eles têm intervalo entre as intrusões. Então, existe um intervalo. A pessoa tem uma intrusão, passa um tempo e depois tem outra. Enquanto no flutter ocular e no opsoclonos não existe intervalo intersacádico. As sácades são contínuas. Ele fica sempre tendo esse fenômeno.
Então, vamos agora especificar as anormalidades aqui dessas alterações supranucleares, suprapiramidal e cerebelar. Quais são as características de um problema supranuclear? O que é que o paciente que tem um problema supranuclear vai ter no exame? Primeira coisa é que ele vai ter a contratilidade pupilar preservada. Ele vai ter um déficit conjugado. Então, se o paciente tem uma restrição à movimentação ocular e é de origem supranuclear, essa restrição vai ser conjugada, vai afetar os dois olhos de forma simétrica. Isso é uma característica importante para você identificar no exame. E a outra característica-chave que a gente sempre tem que lembrar é que as restrições são revertidas pelo reflexo óculo-cefálico. Você consegue reverter o déficit do paciente fazendo a manobra óculo-cefálico. Então, aqui, esses diagramas são para mostrar o que acontece num reflexo óculo-cefálico. Durante o reflexo óculo-cefálico, a virada da cabeça gera um movimento de linfa lá no labirinto. E esse movimento de linfa, ele estimula diretamente os núcleos vestibulares. E os núcleos vestibulares, eles têm conexões também diretamente com o núcleo do abducente. Estou falando no caso do movimento horizontal. Esse núcleo do abducente, ele envia projeções para o reto lateral e para o reto medial do lado contralateral, no subnúcleo aqui do óculo motor. Então, isso faz com que a pessoa direcione o olhar na direção oposta da virada da cabeça. Esse é o reflexo óculo-cefálico. O que acontece no paciente que tem uma lesão supranuclear é que ele perde a conexão dos campos oculares frontais com os núcleos do tronco cerebral que iniciam as sácaras, que são os geradores das sácaras. Que, no caso do movimento horizontal, é a formação paramediana pontina. Mas veja que quando essa lesão aqui acontece, mas ela preserva o núcleo do sexto nervo. Então, através dos núcleos vestibulares, esse núcleo aqui ele pode ser ativado, não depende dos campos oculares frontais ou dessa via aqui da formação paramediana pontina. E uma coisa semelhante acontece com as vias da movimentação ocular vertical, que na verdade a gente tem uma ativação bilateral, né? Quando você vai ativar a movimentação ocular vertical, os dois lados do tronco cerebral estão funcionando ao mesmo tempo. Quando a pessoa movimenta a cabeça para baixo, movimenta a cabeça para cima, os núcleos vestibulares eles têm conexões com o núcleo intersticial do fascículo longitudinal medial, que é o gerador das sácaras verticais. E aí ele inerva também o reto superior, o oblíquo inferior, os músculos envolvidos com o movimento vertical para cima ou vertical para baixo. Aí tem as conexões ali que inibem os que fazem o movimento para baixo quando alguém está olhando para cima e ativam os que fazem o movimento para cima e vice-versa. E aí, quando você tem um paciente com uma lesão supranuclear, da mesma forma, ela bloqueia a conexão aqui dos campos oculares frontais com esse núcleo intersticial e com o núcleo de Cajal, mas ela não impede a comunicação dos núcleos vestibulares com esses componentes e com os subnúcleos do óculo motor. Por isso que na paralisia supranuclear, o reflexo óculo-cefálico está preservado. A mesma coisa vale para a apraxia oculomotora. Vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Então, vamos ver aqui esse exemplo, esse indivíduo aqui. Veja, o examinador está pedindo que ele feche os olhos. Ele fecha os olhos e ele tem uma abertura ocular muito lenta. Ele tem uma abertura ocular muito lenta. Agora o examinador está pedindo que ele olhe para um lado e depois que olhe para o outro lado. Veja que a velocidade da sácara dessa pessoa já é bem menor do que naqueles outros exemplos que nós vimos de pessoas normais. Agora é mirado para cima e agora ele está tentando olhar para baixo. Ó. Veja que ele quase não tem movimento ocular para baixo. Ele faz até um piscamento, ó, tenta fazer um piscamento para induzir o movimento ocular para baixo, coisa que ele consegue, mas bem restrito.
Então, aqui tem algumas pistas. Eu vou rodar o vídeo mais uma vez para algumas pessoas que talvez tenha sido rápido. Aqui tem algumas pistas para pensar. Olha lá, fechou o olho, tem uma abertura ocular muito lenta. Olha lá, abertura ocular muito lenta. Ele tem, parece que tem um pouquinho de distonia do frontal aqui. Então, são todos sinais que indicam que a pessoa pode ter uma alteração supranuclear da movimentação ocular. Ele tem sácadas lentificadas dos dois lados e o problema dele é simétrico nesse sentido. Então, aqui tem essas pistas para fazer o diagnóstico de que o problema é supranuclear. Obviamente, a gente faria o reflexo óculo-cefálico para comprovar que essas restrições que ele tem são revertidas pelo reflexo óculo-cefálico. Vamos ver, isso aqui vai estar bem ilustrado. Isso aqui é de um cluster de pacientes no norte da França que tinham um fenótipo de paralisia supranuclear progressiva. Então, veja que eles vão examinar a movimentação ocular, está pedindo para o paciente olhar para um lado, olhar para o outro, tentar evocar o olhar. Não tem movimentação para cima, não tem nenhum movimento vertical. E aí, quando a gente faz a manobra óculo-cefálica, ele tem um movimento vertical. Tem uma versão vertical reflexa à movimentação da cabeça para baixo. Então, isso é uma paralisia supranuclear. Isso é uma paralisia supranuclear. Além dessas alterações, as paralisias supranucleares elas vêm acompanhadas desses fenômenos de apraxia da abertura ocular lenta, blefaroespasmo, e pode vir acompanhado desse fenômeno aqui, que é a retração palpebral. Essa retração palpebral acontece em pacientes com paralisia supranuclear progressiva, aparece em pacientes com ataxias espinocerebelares, e algumas pessoas chamam isso de sinal de Collier. Então, ficar atento também a essa retração palpebral. Em relação às alterações extrapiramidais ou cerebelares, a gente precisa lembrar da lentificação das sácades, a redução da velocidade das sácades. As intrusões sacádicas podem acontecer, o square wave, flutter ocular, opsoclonos. O paciente pode ter dismetria na sácade, isso é especialmente comum em doenças do cerebelo. Ele pode ter decomposição da sácade, da perseguição sacádica, ter perseguição sacádica, e ele vai ter nistagmo. Em geral, os pacientes com doença cerebelar têm nistagmo como das principais características. Então, aqui nós vamos ver um exemplo de esse termo é muito estranho, chama espasmo de onda quadrada. No inglês, eles chamam de square wave jerk. Eu vejo que a pessoa está tentando fixar o olhar e ele tem sácades que vão e vêm, vai numa direção e volta. Olha lá. Tem uma intrusão sacádica numa direção e logo depois ele volta na direção oposta. Olha lá de novo. Vai numa direção, volta. Isso é uma intrusão sacádica do tipo square wave jerk, espasmo de onda quadrada. E tem esse nome porque se você desenhar um gráfico, no oculograma a pessoa está numa posição, muda de posição, se mantém por um tempo e volta. Isso acaba desenhando uma onda quadrada. Aí a gente chama de square wave jerk. E aqui nesse outro lado, a gente tem um paciente com intrusões sacádicas sem intervalo entre elas. Não existe intervalo. E aí, nesse caso, a gente, como só é no plano horizontal, a gente chama de opsoclonos. Está restrito ao plano horizontal. Vamos em frente. Aqui nós temos um caso que foi publicado no Neurology, que é de um paciente com a síndrome do opsoclonos mioclonos. Aqui vocês vão observar que o paciente tem movimentos oculares involuntários, contínuos, rápidos, e que eles não têm intervalo entre eles. Olha lá.
Então, ele tem subparoxismos desses movimentos. Eu não estou falando que não tem intervalo entre os paroxismos. Eu estou falando que enquanto está acontecendo o paroxismo, quer dizer, essa série de movimentos, entre um movimento e outro não tem intervalo. É isso que você tem que observar. E o movimento acontece tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, indicando que isso é um opsoclonos. E na marcha vocês vão observar mioclonias. Isso é uma síndrome paraneoplásica bem descrita, opsoclonos mioclonos. Esse paciente ele foi tratado com imunoterapia e ele apresentou uma melhora significativa. Vejam aí as mioclonias do paciente. Muitas vezes esses pacientes podem ter alterações cognitivas também. Podem evoluir com um quadro de declínio cognitivo. Veja as mioclonias. Ok. Eu vou adiantar só para vocês verem como ele ficou depois. Então, depois da imunoterapia, ele teve uma melhora significativa. Não tem mais os movimentos oculares, ó. Não tem mais intrusões. O paciente ficou feliz aí com o resultado. Vamos seguir. Nós temos mais um vídeo. Esse vídeo é para ilustrar as alterações que aparecem no paciente com doença cerebelar. Ó, aqui ele tem um nistagmo evocado pelo olhar. Nistagmo evocado pelo olhar tanto horizontal quanto vertical. Vou mostrar mais uma vez, porque pode ter passado muito rápido. Ops. Olha lá, nistagmo evocado pelo olhar horizontal. Nistagmo evocado pelo olhar horizontal. Esse nistagmo é sustentado. Se ele se mantiver na posição extrema por 20 segundos, ele pode ser fisiológico, mas essa paciente ele é sustentado. E tem no plano vertical. Sempre que tiver no plano vertical, é patológico. E a perseguição dela é quebrada. A perseguição lenta é sacádica. Tem decomposição da perseguição lenta. O movimento não é harmônico, ele parece uma engrenagem enferrujada. E ela tem, inclusive, no plano vertical também. Então, esses são achados oculares muito sugestivos de uma doença, de uma patologia do cerebelo. Agora vamos entrar na parte da investigação das demências. O que é que a gente tem que procurar no paciente com declínio cognitivo? É aquele paciente que chegou no consultório, a família acha que ele está com alteração de comportamento, ele acha que está com dificuldade de encontrar palavras, ou ele está com dificuldade de lembrar dos amigos dele do ginásio. E o exame neurológico é muito sutil, as provas cognitivas têm alterações sutis, disfunção executiva, alguma alteraçãozinha de memória, e a gente fica assim sem conseguir definir melhor qual é a doença, que tipo de patologia está acontecendo ali naquele cidadão. Aqui é uma lista de condições em que as alterações oculares podem ser uma pista importante para o diagnóstico. A principal, é claro que vocês conhecem essa doença, que é a paralisia supranuclear progressiva. Todo neurologista acaba encontrando um paciente com essa doença ao longo da carreira dele. Degeneração córtico-basal, que é um pouco mais rara, mas também aparece na nossa prática. Demência, doença de Parkinson, essa aí é muito mais comum do que as outras. E a doença de Alzheimer, todo mundo tem no seu consultório um vasto número de pacientes com doença de Alzheimer. Eu listei aqui a atrofia do múltiplo sistema porque ela tem achados oculares peculiares, que vale a pena a gente abordar também. E os pacientes em estágio muito avançado, eles podem ter disfunção executiva, afeto pseudobulbar, embora em muito menos, uma proporção muito menor do que as outras. Então, na paralisia supranuclear progressiva, quais são as anormalidades dos movimentos oculares? A gente pode dividir entre os movimentos oculares propriamente ditos e dos músculos que estão ao redor do olho, que não estão necessariamente implantados no globo ocular. Eles têm redução do reflexo optocinético. Eu chamo sempre a atenção disso aí para os residentes, que é um dos primeiros sinais que aparece na paralisia supranuclear, é a perda do reflexo optocinético.
e ela pode vir até antes da alteração de SACAD, da alteração de velocidade da SACAD. Aí nós vamos ver como é que é feito esse teste logo mais. Eles podem ter redução da velocidade das SACADs, isso é bem característico e afeta primeiro as SACADs verticais e depois as SACADs horizontais. Depois da redução da velocidade de SACAD é que vem a restrição da movimentação ocular. A oftalmoparesia vem depois da redução da velocidade das SACADs. E sempre o padrão, obviamente, é supranuclear. Eles podem ter insuficiência de convergência, eles têm com frequência os espasmos de onda quadrada, os square wave jerks, e eles podem ter retração palpebral. Então, esses são os movimentos oculares, propriamente ditos, dos músculos inseridos no olho. Vamos ver um exemplo aqui. Não, aqui é o nistagmo optocinético. Esse teste é feito com... Você pode usar uma régua. Se você tiver uma régua no seu estojo de neurologista, você usa uma régua e pede para o paciente olhar para os números. Você pode fazer dessa forma. Alguns neurologistas também conseguem fazer passando os dedos na frente do paciente, na vertical e na horizontal. Isso pode evocar também o nistagmo optocinético. E aí, o que é que eu vou observar nos pacientes que têm paralisia supranuclear progressiva? Que esse nistagmo ele acontece no plano horizontal e ele não acontece mais no vertical. Ele acontece de forma muito discreta, muito lentamente no plano vertical. Uma dissociação entre o horizontal e o vertical. É isso que a gente vai ver nos pacientes. Aqui é um paciente no estágio mais avançado. Ó. Vejam as SACADs no plano horizontal. Não é uma SACAD normal. Não é uma SACAD normal. Vou mostrar de novo. Eita. Veja, esse paciente não tem uma SACAD normal, a SACAD dele é lenta. Ó. Olha a velocidade como é diminuída. No plano horizontal já é alterada. E aí, ó, ele tenta fazer no plano vertical, praticamente não tem movimento. Ó, no plano horizontal, ele faz até uma retração palpebral, ó, uma retração palpebral quando tenta olhar para cima. Isso acontece porque os neurônios fazem a elevação da pálpebra, eles estão relativamente preservados. E aí o estímulo para fazer o olhar para cima acaba contaminando esses neurônios e o paciente tem uma retração palpebral quando você pede para ele olhar para cima. Tem uma coisa interessante que acontece, assim, essas alterações supranucleares elas são piores se o paciente tiver que imaginar para onde ele vai ter que fazer a SACAD. Então, você fala para ele, tenta olhar para a direita. Agora, imagina que olha para a esquerda. Joga o seu olho para a direita. Isso é muito mais difícil para ele do que ele fazer uma SACAD com um alvo. Se você colocar um alvo para ele fixar o olhar e depois mudar, vai ser muito mais fácil para ele, porque isso a gente chama de pró-SACAD. É uma SACAD que tem um componente reflexo do estímulo visual. Então, para o paciente imaginar um alvo e dirigir o olhar para um alvo imaginário é muito mais difícil se o problema for supranuclear. Vamos ver mais esse exemplo aqui. Ó, o paciente tem várias intrusões sacádicas do tipo square wave, está tendo esses movimentos. Ó lá. Muito frequente, square wave muito frequente nesse caso. Ó, vai na direção, volta, vai na direção, volta, até na posição primária do olhar. Mesmo na posição primária ele está tendo isso. E aí, não deu para perceber, mas o pessoa que está examinando ele pediu para ele olhar para cima. Ó. Aqui ele está pedindo para ele olhar para cima. E não tem movimento. Ó. E aí depois ele pediu para olhar para cima, olhar para baixo, e depois ele faz o óculo cefálico, mostrando que a manobra óculo cefálica, ela
produz uma aversão ocular para baixo. A PSP ela afeta muito difusamente o sistema oculomotor. É que o problema é que esse reflexo oculocefálico ele é resistente à deposição de taupatia, à deposição de proteína tau. Mas em fases muito avançadas da doença, mesmo o reflexo oculocefálico vai acabar desaparecendo, porque a deposição da proteína tau vai acabar afetando também esse componente do sistema oculomotor. Aí, quais são as outras anormalidades? Anormalidades de músculos que não estão inseridos no globo ocular. A redução da velocidade de piscamento, isso é muito marcante. Eles têm uma redução de velocidade de piscamento tão brutal que os pacientes têm uma face chamada face reptiliana. É o paciente que entra no seu consultório, você faz a anamnese dele, durante a anamnese ele pisca muito pouco, é uma coisa muito marcante. Durante toda a anamnese o paciente piscou 5 vezes. É uma frequência de piscamento muito reduzida. Isso leva muitas vezes a queixas oculares, de secura ocular, queimação no olho. Os pacientes têm essas queixas com frequência. Cuidado com esses pacientes que você às vezes acha que é doença de Parkinson e eles têm muita queimação no olho, muito sintoma ocular, logo no início da doença, e você percebe no exame assim, que ele pisca muito pouco, talvez você esteja diante de uma taupatia ao invés de uma doença de Parkinson. Eles têm muita distonia desses músculos que estão ao redor dos olhos. Então, eles têm distonia do frontal, eles têm distonia do prócero, eles têm muito blefaroespasmo. O blefaroespasmo pode aparecer em até 70% dos pacientes. Eles têm a apraxia da abertura ocular e tem a apraxia do fechamento da pálpebra. Esses são todos achados interessantes nesses pacientes. Então, esse indivíduo aqui, talvez alguém conheça ele, simplesmente o nosso pai fundador, um dos pais fundadores da neurologia, ele desenhava, ele era uma pessoa que gostava muito de desenhar. Ele desenhava os pacientes dele, ele desenhava pessoas que ele encontrava no trem. E aqui tem um desenho dele mostrando um achado bem interessante, que é uma distonia do prócero, que o paciente parece que tem essa face meio perplexa, assim, meio irritadiça. Olha lá, ele desenhou em duas figuras aqui, essa face da distonia do prócero. E aqui ele desenhou uma distonia do frontal com retração palpebral. Então, provavelmente, esses aqui eram desenhos de pacientes com uma paralisia supranuclear, e especificamente paralisia supranuclear progressiva. Então, olha aqui como é semelhante, se eu trouxer para uma paciente dos dias de hoje, o desenho do mestre Charcot e aqui a paciente com a distonia do prócero. Aqui tem um pouco de distonia do corrugador também, né? Mas veja como a face dela ela é reprodutível, como esse fenótipo é marcante. Isso aí, se você não estiver prestando atenção, não estiver atento ao exame, à ectoscopia da pessoa, à inspeção, facilmente isso aqui passa desapercebido. Então, um paciente desinibido, que está com alteração comportamental, um pouco de agramatismo, poderia ser uma afasia primária progressiva do tipo agramático, por uma taupatia, às vezes ele tem esse tipo de sinal e a gente não valoriza. Essa aqui é uma paciente que foi publicada no Practical Neurology, tem uma distonia do frontal. Ó, aqui, ó, as rugas do frontal, muito semelhante ao desenho que o Charcot fez. Aqui nós temos mais um vídeo. Vocês vão ver no título do vídeo que está escrito apraxia da abertura ocular, mas isso não é uma apraxia da abertura ocular pura, porque a paciente tem contrações do orbicular do olho. Então, isso é uma apraxia da abertura ocular com a presença de blefaroespasmo. Então, vamos ver de novo, isso é muito característico. O paciente fecha os olhos, ó, ela faz o fechamento ocular, depois o médico manda fechar com força, e depois ela tem uma dificuldade de abrir, ó. E ela usa um gesto antagonista, né, um truque sensitivo aí para conseguir fazer a abertura ocular. Muitas vezes esses pacientes eles fazem toxina botulínica para o blefaroespasmo, quer dizer, elimina a ação do orbicular do olho, tanto a porção palpebral quanto a orbicular.
E